Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Jesus e Caridade. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Boa noite, Brígida, que está nos acompanhando de casa, preparada já para fazer a exposição doutrinária. Então, vamos nos preparar para a noite de trabalho, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Façamos a oração que o Mestre nos ensinou para iniciarmos bem os trabalhos. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então, hoje nós temos a Brígida Mariotti, ela é do Centro Espírita Emmanuel. Vamos vibrar para que ela consiga passar o que ela preparou com tanto carinho para todos nós. Brígida, a palavra é sua. Obrigada, Rogério. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento, né, ali da Casa Espírita, Jesus e Caridade, aqueles que estão em casa através da ferramenta Facebook. O tema da noite de hoje, nós escolhemos tratar da reencarnação. Talvez seja um dos temas mais difíceis que nós temos dentro da categoria espírita, para lidarmos, para conversar, para fazer entender. Mas nós vamos colocar o tema, a princípio, fazendo e buscando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, quando Jesus ratifica de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por essa máxima, ele já dá a entender, ele já retrata aqui o processo da reencarnação. Então, nós entendemos, né, na Terra como o melhor planeta, o único planeta, para fazermos os exercícios necessários para a nossa evolução, a subida dos degraus, a nossa caminhada. São esses degraus aos quais nós precisamos subir para a nossa própria evolução, principalmente a evolução moral. E Allan Kardec ainda traz no Evangelho segundo o Espiritismo outros temas que vão tratar com esse capítulo, como, por exemplo, a ressurreição e a reencarnação. Por que num dado momento era-se tratado a ressurreição, depois passou-se a reencarnação? Mas nós sabemos que muito antes de Jesus, a palavra reencarnação, ela já existia. Ela já era lidada, por assim dizer, conversada, por assim dizer, com o povo judeu, por exemplo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, para que serve a reencarnação? Kardec traz também no Evangelho. Para fortalecer os laços de família. Enquanto que uma única vida acabaria, uma única existência, aliás, acabaria. E nas instruções dos espíritos, como subtemas, nós também temos os limites da encarnação e as necessidades da encarnação. Por que nós precisamos, ora, estar aqui e ora, estar no plano espiritual? Por que nós precisamos fazer esse ir e vir? Então, como nós falamos anteriormente, a reencarnação ela já foi muito citada na humanidade. Muito citada. Nós temos aqui o exemplo ainda que
Para nós, da doutrina espírita, a reencarnação é algo incontestável. É algo que nós não desconfiamos, sequer questionar. Porque para nós espíritas, a reencarnação, ela é o único dogma que faz parte do espiritismo, da doutrina espírita. E talvez por ser o tema, o assunto mais difícil de fazer com que as pessoas compreendam como ocorre, propriamente dito, a reencarnação, porque explicar a reencarnação é fácil. Você vai, você reencarna, geralmente é no mesmo seio familiar, na mesma família, evoluindo com as dificuldades de relacionamento, enfim. Isso é tranquilo. Agora, como isso acontece, né? Que aí daria uma outra palestra, por assim dizer. E na época de Jesus, entre os judeus, era um tema muito corriqueiro se falar da reencarnação. Não era proibido, não se tinha nenhum motivo qualquer para não se tratar da reencarnação. Bom, Kardec também nos diz o seguinte, que nascer, morrer, nascer de novo ou renascer é da lei. E que lei é essa? A lei divina, a lei de Deus. E onde está escrita essa lei? Onde está dito essa lei? Na nossa consciência. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele é fundamental nas suas obras básicas, no Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras básicas, e nós aqui hoje nos preparamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos e com o livro O Céu e o Inferno, para dar conta de passar para os senhores o mínimo a respeito da reencarnação. Uma coisa que eu gosto muito de falar, quando eu trato da reencarnação, que passa a ser uma prova também, como é que nós podemos adquirir experiências em uma única vida? Como é que nós, em alguns momentos, observamos nos programas televisivos, por exemplo, crianças de 2, 3 aninhos, 4 aninhos, tocando um piano maravilhosamente bem, fazendo qualquer coisa que para um adulto seria muito difícil, com muita experiência. E essa criança vem praticamente pronta. Da onde que ela trouxe isso? De onde vem esse aprendizado? Da vidinha dela de 4 aninhos? Não. O aprendizado nós trouxemos de vida anteriores, ou melhor, de existência pós-existência. Então, para a gente já não se confundir muito, vamos conectar no seguinte: nós temos uma única vida apenas, mas com várias existências, várias reencarnações. Na antiguidade, não se sabia e não se conhecia o processo. Hoje nós conseguimos explicar, mas mesmo assim é dificultoso para as pessoas entenderem como se dá o processo da reencarnação. Quando é que começa todo o planejamento reencarnatório? Lá no departamento da reencarnação, no plano espiritual. Quando vão ser definidos quem vai ser o casal, quem serão os filhos, por quê, para quê, com qual objetivo. E aí, meus amigos, reside a misericórdia de Deus. Deus, ele é tão bom, ele é tão justo, que ele nos dá várias oportunidades para acertarmos, várias oportunidades para resolvermos o que não conseguimos numa existência. Por isso que ele é justo. Porque se não houvesse a reencarnação, se houvesse uma única vida, uma única existência,
Como é que nós justificaríamos aquelas pessoas que passam por uma existência inteira sofrendo, mesmo com resignação, sofrendo, com falta de recursos econômicos, com falta de uma moradia decente? Às vezes é uma pessoa tão bondosa, mas ela não consegue angariar uma vida mais estável, por exemplo. E aí a gente diz assim, nossa, aquela senhorinha lá luta tanto, trabalha tanto, e ela tem tão pouco, e às vezes é tão feliz, enquanto aquele outro senhor, o seu carrão, com a sua mansão, superfaturou, roubou bens que não eram deles, que não pertenciam a ele. E, no entanto, se for numa única existência, os dois vão morrer e pronto. Onde é que está a justiça de Deus nisso? Onde é que está a justiça de Deus quando uma criança nasce com uma deficiência? Da onde que ela precisa? Por que ela precisa trazer essa deficiência nesse corpo novo, nessa vestimenta nova? Outra coisa que nós queremos colocar a explicar, por exemplo, Jesus, ele nos concede sempre, porque nós, desde os primórdios, nós temos latente em nós, na nossa consciência, na nossa ideia, a ideia da reencarnação. Mesmo sem saber, todos nós já tivemos relances, lembranças de algo que não soubemos explicar, ou não sabemos explicar. Às vezes é uma pessoa, um lugar, um cheiro, uma roupa, uma música. Todos nós já tivemos lances rápidos, ou através de sonhos, que são reencontros com outras existências também, ou através de puramente lembranças no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nossa, eu encontrei com determinada pessoa, da onde eu conheço essa pessoa mesmo? Às vezes não é nessa existência. E Jesus, meus irmãos, ele apenas encarnou uma única vez. Então, ele não fez o processo da de novo, novamente, da encarnação novamente. Ele encarnou no planeta Terra para nos auxiliar, trazer a sua palavra. Se não fosse ele, o Cristo, o Espírito Crístico, seria um outro Espírito de luz, mas foi Jesus. E ele resolve aceitar o pedido de Deus no momento em que a Terra mais precisava da palavra do Evangelho, da palavra esclarecedora, porque Moisés tinha deixado o seu legado, mas já era tempo de se conhecer Jesus. E na partida e na saída de cena de Jesus, ele diz o seguinte: eu vos deixarei o Consolador prometido. E nós, espíritas, não temos a menor dúvida de que o Consolador prometido é o Espiritismo. O Consolador é aquele que viria, há anos depois, trazer as verdades que foram ocultadas, ou pelas igrejas, ou pelas religiões, pelos povos, pelos senadores romanos, pela detenção dos próprios poderes, pelo poderio da igreja, pelo poderio do Estado. Então, Jesus ele vem à Terra uma única vez. E num diálogo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ditado por Mateus e Marcos, Simão Pedro reconhece Cristo, dizendo o seguinte: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Então, quando Pedro traz esse reconhecimento, dá a entender que Pedro teve uma inspiração, teve algo como se fosse uma pessoa
Um médium, podemos dizer assim, um médium que teve uma inspiração de saber quem naquele momento era Cristo. Quem naquele momento era Cristo. A reencarnação, como tudo que nós falamos de Deus, pela sua justiça e sua misericórdia, ela é um processo didático da lei maior. Tudo que vem de Deus é para nos educar, é processo educativo, é processo didático. Nada do que nos ocorre é punitivo. Nada. Deus não nos pune, Ele apenas nos dá a oportunidade de nova educação. Ele apenas nos dá a oportunidade de aprender as lições que nós não demos conta numa existência. E aí, minha gente, a ressurreição, como muito dita por várias religiões, por talvez uma falta de conhecimento, talvez enfim, não vamos nós aqui julgar. Mas a ressurreição se dá pelos estudos da doutrina espírita, que seria o próprio corpo que ali deitou, o próprio corpo que está morto, ressurgir novamente. E a ciência é a primeira a dizer que isso não é possível, porque o corpo morto, ele apodrece, ele se decompõe, ele vai dar origem a outras vidas, que são os micro-organismos, enfim, que não vem ao caso agora. Então, pela ressurreição, nós não poderíamos ressurgir novamente, porque não há a mínima condição do nosso corpo perecer, da nossa alma ir para o plano espiritual, como espírito até então, e ressurgir com o mesmo corpo. Nós sabemos que a partir do momento diagnosticada a morte do corpo físico, acabou, e acabou mesmo. Mas o que prevalece nesse momento? A alma, o espírito, como queiram chamar, né? Por um bom entendimento, nós dissemos que a palavra alma é quando o espírito está encarnado, e espírito quando está desencarnado. Mas a Raul Teixeira brinca um pouquinho com isso, dizendo que aqui no Brasil não colou isso, que é espírito encarnado e espírito desencarnado. Outra coisa importante trazer também, que na perspectiva da reencarnação, nós estamos sempre falando de novas oportunidades. Oportunidades de aprender. Porque nós não podemos ver a reencarnação, o nosso retorno à Terra, como um castigo. E como nós falamos antes do processo educativo, então não há o castigo. Agora, existe a insegurança quando não se tem um conhecimento, né? Para nós desencarnarmos, irmos para o plano espiritual. E para quem está no plano espiritual, reencarnar, voltar para a Terra. No livro Céu e Inferno, no capítulo 8, tem um artigo, uma parte que trata das expiações terrestres. E ela visa contar, Kardec conta aqui, a história do menino Marcel, de 8 anos. Marcel era um menino de família israelita e ele foi praticamente abandonado em um hospital devido à sua deficiência e à sua doença, né? Uma enfermidade totalmente sacrificada. E Marcel, ele não queria incomodar os outros pacientes do hospital. Ele, com apenas 8 anos, mas um espírito super evoluído, ele não queria que as pessoas escutassem, não ele reclamando, mas ele gemendo de dor, ele sofrendo de dor.
ele fazendo aqueles movimentos, aqueles trejeitos, quando estava à míngua com o seu corpinho físico, com as perninhas e bracinhos que já não ocupavam mais o seu leito. E como ele acabou ganhando o carisma de um dos médicos, pelo fato da família não visitar muito ele, Kardec conta que numa noite ele pediu para o médico dar mais comprimidinhos, dar um remédio a mais para ele dormir mais. Porque ele dizia que enquanto estava dormindo, ele não incomodava os companheiros pacientes. Então, ele se manifesta depois de desencarnado, deixando a vida, aliás, deixando essa existência com 8 aninhos, ele se manifesta numa reunião mediúnica, dizendo de que ele não estava ali como missão. Ele estava ali para instruir, mas ele também não compreendia muito bem isso. Porque o que ele quis com aquela existência, enquanto um menino totalmente dependente dos outros, totalmente deficiente do corpo físico, o que ele queria era mostrar que nós podemos sofrer numa reencarnação com resignação, com amor a Deus e sem revolta. Porque quando o espírito tem o entendimento, ele sabe que essa passagem da deficiência física, ela é passageira. É para uma existência. Nós temos que verificar que sem a vida futura não existe a reencarnação. Então, se a gente não colocar a vida futura junto com o assunto da reencarnação e pensarmos e investirmos nisso, nós perdemos a lógica do Consolador Prometido. Falar sobre a vida futura, enquanto nós estamos na Terra, nós vamos aqui desempenhando as nossas atividades, as nossas funções, os nossos estudos, mas também pensando na vida espiritual, porque é a vida futura. E quando nós estamos no plano espiritual, no plano astral, lá nós também estamos envolvidos com as nossas atividades, com os nossos labores, porque ninguém morre para descansar. Sinto muito, né? Eu brincava muito disso com a minha mãe. Olha, a mãe não vai para lá para descansar, não, hein? E hoje ela sabe que ela não foi para descansar. O paraíso eterno, ele ainda não cabe a nós, né? No Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. Por que é que nós precisamos encarnar? E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Uns é por expiação, outros é por missão. Nós estamos hoje num planeta de provas e expiação. Ou nós estamos aqui para passar por provações, provas. Eu costumo explicar para a minha juventude dessa forma, eu sempre falo isso, que as provas eu consigo até mudar. Eu consigo fazer um outro roteiro. Quando eu erro, há uma reprogramação, há um replanejamento, às vezes na mesma existência, e eu consigo transitar. Expiação, eu não tenho como fugir. Só que a expiação, eu posso dar o exemplo do menino Marcel, por exemplo, lá do livro Céu e Inferno. Quando eu tenho uma deficiência, eu não melhoro da deficiência. Eu posso melhorar da doença, da deficiência, seja ela intelectual, física, seja ela auditiva, seja ela visual, eu não melhoro. Aquilo ali, para mim, está sendo uma expiação. Ou não. Isso muito vai depender do quê? Da condição
mental do espírito. Quanto mais o espírito, quanto mais a nossa alma for evoluída, ela vai tirar de letra, porque tudo para ela vai ser provação ou missão. Agora, quando eu sou obrigado a reencarnar, obrigado a aceitar uma provação dura, então eu digo que eu vou espiar, e esse espiar ele é com X, ele não é com S, porque eu estou ali na condição de que eu preciso realmente passar por aquilo. E depende de cada nível moral de cada espírito. Porque, às vezes, eu morar... Vamos lá, botar a sogra de novo na Berlinda, né? Às vezes, eu morar com uma sogra pode ser uma expiação. Ela pode ser uma pessoa tão difícil, eu posso ser tão difícil com ela também, que passa a ser uma expiação. Então, na verdade, tudo depende do nível moral, do nível de evolução de cada ser, de cada espírito. No espiritismo, cada caso é um caso. Não há regra geral para todos. Na questão 166, que trata da reencarnação no Livro dos Espíritos e da pluralidade das existências, Allan Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Eu vim para cá, eu reencarnei, só que eu não consegui findar. E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Eu vim para cá com determinada tarefa, e eu não consigo, eu não dou conta, por várias razões. E a razão mais forte, minha gente, sobre a reencarnação, ela está e sempre esteve no núcleo familiar. Nós sempre reencarnamos no nosso núcleo familiar, quer queiramos ou não. E às vezes, lá em volta e meia, numa dada existência, surge lá no meio daquela família um espírito ainda que estranho. Aquelas ovelhinhas roxas que a gente costuma dizer. É o mesmo pai, é a mesma mãe, foi a mesma educação, mas ele é completamente diferente dos irmãos. Por que esse espírito é completamente diferente? Porque ele precisou reencarnar nessa família para essa família poder ajudar, para essa família poder fazer com que ele avançasse um pouquinho na marcha evolutiva dele, desse um empurrãozinho, porque talvez na família que ele estava, ele não teve essa condição, porque talvez na família que ele esteve na existência passada, os pais dele foram negligentes com a educação dele, faltaram com a educação dele. Então, ele vai para um casal, para uma família que vai ter a condição de, pelo menos, fazer com que ele suba um degrauzinho. Uma coisa importante, minha gente, que nós não podemos confundir, dentro da cultura oriental, por exemplo, eles tratam também da reencarnação, só que com um outro modo. Por exemplo, eles têm uma cultura de respeito aos animais, dizendo que aquele animal pode ser determinada pessoa. No espiritismo kardeciano, na doutrina espírita, isso não existe. Nós viemos para cá para evoluirmos, no máximo, estacionar, regredir, nunca. Porque quando a gente passa os estudos lá pelos reinos, nós vamos ver lá o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e a ciência para por ali. Só que o espiritismo avança, o reino hominal. Então, se nós atingirmos a categoria do ser humano, nós nunca podemos regredir. Nós podemos estacionar,
pela preguiça, pelo comodismo, pela falta de responsabilidade. Nós podemos estacionar a nossa evolução, mas nunca, jamais retroceder. Porque senão, não haveria justiça de Deus. E na pergunta 168, é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente, sempre? Então, até que ponto a gente reencarna? E os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Divaldo Franco costuma dizer que todo anjo, que todo espírito de luz, que todo espírito angelical já foi um átomo. Então, como o espiritismo aceita e assina embaixo o que a ciência traz, nós acreditamos no processo de evolução dos reinos até chegar o reino espiritual. Na questão 170, para fecharmos, o que fica sendo o espírito depois da última encarnação? O Rogério chegou aqui, fez tudo direitinho, não precisa mais encarnar, se purificou totalmente, não tem mais melindres, não tem mais nada. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Quando nós conseguirmos chegar a essa imensidão de sermos espíritos puros, aí sim nós vamos conhecer o reino de Deus. Aí sim nós vamos morar em esferas superiores. Enquanto isso, nós estamos aqui, indo e vindo. A exposição da noite de hoje, para nós, ela tem um brilho todo especial, e não foi ao acaso que nós optamos, aliás, não somos nós que optamos pelos temas da palestra pública, da exposição doutrinária. Nós somos sempre intuídos. E aí, nós, como espíritas, né, nós temos o próprio exemplo de Emmanuel. Vejam, quem conhece um pouquinho Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier. E lá no livro, há 2000 anos atrás, ele foi um senador romano, carrasco, egoísta, orgulhoso, só pensava nele, na família dele. Na próxima encarnação, que é o livro 50 anos depois, o próprio senador, ele reencarna como escravo Nestório. Nestório? É, escravo Nestório. Processo da escravidão, vejam bem, gente, de um senador, ele vem na próxima existência como um escravo. Depois, ele reencarna, então ali ele começa a sua vida de evangelização. Aí ele começa a chave do evangelho. Aí ele vira a chave. Quando ele vem, quando o Padre Damião. Foi Padre Damião que deixou para a história, por exemplo, o culto do evangelho no lar. Claro que naquela época pertencia à Igreja Católica, apostólica, romana, eu não sei definir exatamente como era designado naquela época, mas foi como Padre Damião que Emmanuel, por exemplo, começa a pensar, a ter intuições sobre a sua reencarnação. Nós somos, minha gente, vivos, imortais. Nós passamos por várias existências. E a exemplo de Emmanuel, quem diria que o mentor do Chico Xavier seria alguém que fez muito mal a seu povo?
Agora, trazendo um pouquinho para a nossa vida real, imaginemos nós, por exemplo, os nossos governantes, as pessoas públicas que deveriam ser exemplos daquilo que estão fazendo com a sua própria existência, como é que elas vão reencarnar na sua própria existência. Porque, acreditando ou não, a reencarnação existe. Está mais do que comprovada, e hoje nós sabemos que há uma gama de cientistas, pesquisadores e médicos que já tratam da vida futura, já trata de uma outra dimensão como chave da própria ciência. Inclusive, dando depoimentos de que os pacientes com espiritualidade, não com religião, mas com espiritualização, ou seja, com fé, esses pacientes melhoram, saram mais rápido. Uma outra coisinha que eu quero deixar aqui sobre a nossa capacidade ainda de redenção. Nós ainda não damos o devido valor a várias oportunidades que nós temos. Como eu falei anteriormente, esse tema hoje para mim, ele é muito especial estar lidando com ele. Porque eu descobri, né? Descobri não, né, gente? Eu vou ser voice. E para nós espíritas, quando há um serzinho vindo, a primeira pergunta que a gente faz: quem será que está voltando? Quem será? Então, é claro que nós temos, né, de certa forma, o privilégio, sim, privilégio, nós somos privilegiados quando nós conhecemos a doutrina espírita. E aqui cabe um convite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Você não precisa anular sua religião, mas procure ler as fontes dos livros espíritas. Procure questionar seu pastor, procure questionar o pároco da igreja, procure se atentar a isso. Porque nas atividades mediúnicas, e aí está o Rogério que não nos deixa mentir, infelizmente, o que nós mais recebemos numa atividade mediúnica são espíritos desorientados. Espíritos, almas sequer que se percebem desencarnadas. E esse trabalho do encaminhamento, da orientação, da luz no caminho desse espírito é dado nas atividades mediúnicas. E isso é feito desde antigamente. Chico Xavier atendia multidões com as cartas psicografadas, com os recados, com as ajudas, de tudo quanto for a ordem. Então, meus amigos, o estudo, a disciplina, o esclarecimento, ele pode evitar choro, perdas, falta do perdão. A cada reencarnação, nós estamos cobrindo multidão de pecados. Falo de Valdo através de Joana de Ângeles. E conosco não é diferente. Com a nossa consciência não é diferente. E para encerrar, então, a cada novo sofrimento que nos aponta, que nos chega, vamos sempre pensar: o que essa dor está querendo nos ensinar? Por que eu preciso passar por essa dor? Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao nosso benfeitor espiritual, que nos auxilie na passagem dessa dor. Porque, como dizia Chico, tudo passa. Tudo que é de ruim passa, tudo que é de bom também passa. E o instrumento da reencarnação, ele tem, por si só, a misericórdia de Deus. A nova oportunidade.
Imaginem os senhores se todos os espíritos, no fim da sua vida, da sua existência, através do processo da morte, acabassem. E nós iríamos para um paraíso encantado, como eu falei no início, somente descansar. Como é que se dá o processo de todo esse povo, de todo esse espírito? Há coisa ali que não tem cabimento, que não se encaixa. Então, através da misericórdia divina, através da reencarnação, pensamos sempre o seguinte, que o sofrimento ele é filho do nosso livre arbítrio, das nossas escolhas equivocadas. Então, se simultaneamente chegou aquela dor até mim, de certa forma eu colaborei com essa dor. Se não foi nessa existência, foi em outra. Então, a reencarnação é forçosamente a aprendizagem que eu preciso. E na grande maioria das vezes, nós recebemos espíritos em nossa família, principalmente os bebezinhos que estão chegando, as criancinhas de 3, 4, 5 até 8 aninhos, são espíritos muito evoluídos que estão vindo para nos auxiliar. No entanto, nós temos outras demandas de espíritos, que são aquelas crianças, por exemplo, que estão nascendo com a zika, que estão nascendo com microcefalia, que estão nascendo com uma vasta gama, assim, por dizer, patológica de deficiência, como sendo a última oportunidade de reencarnar na Terra. Muitas vezes porque foram suicidas em existências passadas. Então, vejamos, a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela é magnífica. Ela nos traz emoção ao sabermos que existe um Pai que zela sempre por nós, em qualquer situação, que assim seja. Brígida, parabéns. Parabéns pelo netinho, pela netinha que vem aí. Pela netinha. Ah, já sabe, então, o netinho. Já, a netinha. Com certeza será recebido com muito amor, muito carinho pela família, né? A gente já percebe a empolgação. Gratidão pela aula sobre reencarnação. Tema muito importante e muito bem colocado. E, bom, a literatura espírita é vasta, né, nesse tema. Então, até incentivamos, né, que não se fique somente nessa palestra, que foi muito esclarecedora, mas que todos busquem também um pouco mais de conteúdo e que as obras são bem completas, né, e elucidam bastante qualquer dúvida que se tenha sobre esse tema. Então, gratidão novamente. Eu que agradeço, Rogério. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Então, dando continuidade, façamos em pensamento a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Brígida, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Aqueles que estão aqui também, uma boa noite. Aqueles que estão nos acompanhando de casa, uma abençoada semana. Esperamos nos ver novamente na próxima quarta-feira. E que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.